Me chamo Maria das Dores Andrade, nasci no interior de Alagoas, em um vilarejo esquecido pelo tempo, onde as casas eram de barro, o sol castigava os rostos desde cedo, e as dores, as dores se escondiam por trás de sorrisos fingidos e silêncios ensurdecedores. Tenho 74 anos, moro atualmente em São Paulo, numa casinha simples que construí com minhas próprias mãos, com cada tijolo misturado a lágrimas, lembranças e fé. Hoje, decidi abrir minha boca e contar tudo o que vivi. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A verdade nua, crua, dolorida, mas minha. Antes de seguir, peço que você, que está me ouvindo ou assistindo agora, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente o que sentir no coração e compartilhe. Porque esse não é só um desabafo, é uma missão. Eu preciso que minha voz ecoe por outras mulheres, meninas, filhos e netos que talvez estejam vivendo ou tenham vivido algo parecido. Minha história pode ser feia, mas ela precisa ser contada. Porque o silêncio foi meu maior inimigo durante toda a vida. E hoje, é ele quem vai se calar. Cresci em uma casa onde a palavra amor era sussurrada em público e cuspida em casa. Meu pai, José Aparecido Andrade, era respeitado na cidade. Homem trabalhador, de terno em dias de missa, e de cinto na mão em dias comuns. Minha mãe, Antônia, era muda por dentro. Não de nascença, mas por escolha. Ela via tudo. Ela sabia de tudo. Mas nunca disse nada. E isso, para mim, doeu tanto quanto as mãos pesadas dele. Eu não era só uma filha. Eu era um corpo. Um corpo que ele achava que possuía, que podia moldar, invadir, castigar. A primeira vez que me tocou de forma errada eu tinha só 7 anos. 7. Eu ainda brincava de boneca e fazia cocô na cama de vez em quando. Eu não entendia o que estava acontecendo, só sabia que estava errado. Muito errado. Mas ele sorria. Ele sorria e dizia que era nosso segredo. E quando tentei contar para minha mãe, ela desviou o olhar. Ficou em silêncio. Esse silêncio me rasgou mais do que qualquer grito. Conforme os anos passaram, eu aprendi a não chorar. Chorava escondida, embaixo do travesseiro, mordendo o lençol. Aprendi a dormir com medo, a viver com medo, a respirar com medo. Eu era uma criança com alma velha, com olhos tristes e um coração sufocado. Cresci acreditando que o mundo era sujo, que todo homem era monstro, que toda mulher era cúmplice, que o amor não existia. Mas apesar de tudo, havia algo dentro de mim que resistia. Uma chama pequena, às vezes quase se apagando, mas sempre acesa. Eu queria sobreviver. E mais do que isso, eu queria justiça. Não uma justiça de tribunal, porque eu sabia que ninguém ali me ouviria. Mas uma justiça minha, silenciosa, feita do meu jeito. E ela viria. Oh, se viria. Eu não estou contando isso para ser coitada. Não sou. Nunca fui. Eu fui forte. Fui forçada a ser forte. E agora, aos 74 anos, com os cabelos brancos e as mãos calejadas pela vida, eu finalmente sou livre para dizer, ele não me venceu. E minha mãe, bom, dela eu falarei depois. Porque às vezes, quem mais te destrói não é quem te bate. É quem assiste você sangrar e não faz nada. Neste canal, você vai conhecer cada capítulo dessa história. E se você também carrega dores antigas, cicatrizes escondidas, ou memórias que queimam, eu quero que saiba, você não está sozinho. A vovó aqui tá com você. E vai contar tudo. Cada lágrima, cada grito, cada plano, cada vingança. O cheiro da madeira úmida no quarto ainda me persegue. Era um cheiro que misturava o mofo das paredes mal rebocadas com o suor de um homem que nunca deveria ter se aproximado de uma criança daquele jeito. Ele vinha sempre à noite, quando os grilos cantavam alto e minha mãe já havia se deitado. O som dos passos dele no assoalho era o meu pesadelo se materializando. E eu, com meus ossos miúdos e minha alma tremendo, me encolhia debaixo do lençol rezando para ele não abrir a porta. Mas ele sempre abria. Meu pai não era um monstro com chifres. Não. Ele era um homem comum, de fala mansa e sorriso fácil.
Na frente dos vizinhos, fazia piadas e me chamava de minha princesinha. Às vezes me dava doces, dizia que eu era sua menina especial. Só que, quando o sol se punha e a casa dormia, ele virava outra coisa. Uma criatura que roubava minha inocência em silêncio, com as mãos ásperas e o cheiro forte de cachaça misturado ao fumo. A primeira vez que aconteceu, eu não entendi nada. Lembro que ele me chamou no quarto e disse que ia me mostrar um segredo. Eu fui, claro que fui. Era meu pai. Eu confiava. Ele me sentou no colo, falou baixo no meu ouvido. Me deu um beijo na testa. Depois, tudo ficou confuso. Me lembro só de sentir dor. Uma dor que não combinava com a voz doce que ele usava. Depois, mandou eu não contar pra ninguém. Que se eu falasse, mamãe ia morrer. Eu tinha medo. Não só dele, mas também dela. Porque, de algum jeito, eu sabia que minha mãe sabia. Ela sempre desviava o olhar quando eu passava. Nunca mais me abraçou como antes. E quando eu chorei no colo dela, uma vez, depois de uma das visitas dele, ela me empurrou. Disse que menina levada merece castigo. Eu vi, naquele momento, que ela escolheu não me ver. Foi aí que percebi que eu estava sozinha. As semanas passavam e os toques dele viraram rotina. Ele era metódico. Não fazia barulho. Esperava a casa silenciar e ia até meu quarto com a calma de quem faz isso há muito tempo. E fazia. Só que comigo era diferente. Eu era filha. A filha do homem que me invadia como se meu corpo fosse propriedade dele. Me recordo de uma noite em que ele chorou depois de me tocar. Sim, chorou. Dizia que me amava tanto que doía. Aquilo me confundiu de um jeito que eu não sei explicar até hoje. Eu cresci com a ideia de que o amor machuca. Que carinho e dor caminham juntos. Toda vez que alguém me olhava com ternura, eu desconfiava. Não acreditava. Porque para mim, toda gentileza vinha acompanhada de um castigo. Isso moldou minha infância como ferro quente molda o couro. Eu me tornava uma menina dura, fechada, de poucos sorrisos. E mesmo assim, ainda tentava agradar. Porque, no fundo, achava que talvez, um dia, ele parasse. Mas ele não parou. Minha mãe começou a dormir com a porta trancada. Eu escutava o trinco. Às vezes me perguntava, por quê? O que ela temia? O que ela queria evitar? Eu não entendi aquilo como proteção. Era fuga. Ela sabia que, enquanto ela dormia em paz, eu era tocada, ferida, destruída em silêncio. E ela escolheu se proteger e me deixar exposta. Isso, para mim, foi a maior traição da vida. Na escola, eu era calada. As professoras diziam que eu era estranha, que parecia sempre distante. Eu não conseguia prestar atenção nas lições. Minha cabeça estava ocupada demais tentando entender o que acontecia em casa. As outras meninas brincavam de casinha. Eu evitava qualquer toque, até nos jogos mais inocentes. Aprendi a levantar muros ao redor de mim. Altos. Frios. Meus irmãos, 2 meninos mais velhos, pareciam não notar nada. Ou fingiam que não viam. Era difícil saber. Um deles um dia me perguntou por que eu chorava dormindo. Eu disse que era pesadelo. Ele deu de ombros. Acho que, no fundo, ninguém queria lidar com aquilo. Ninguém queria nomear o monstro dentro da nossa casa. Aos 11 anos, tentei me matar pela primeira vez. Peguei os comprimidos da minha mãe, escondidos numa lata de biscoito velha. Tomei todos de uma vez. Apaguei no chão do quarto. Quando acordei, estava deitada numa cama dura de hospital. Minha mãe estava do lado. Disse que eu era ingrata, que envergonhava a família. Meu pai nem apareceu. Dias depois, ele voltou ao meu quarto, como se nada tivesse acontecido. Eu pensei que ia enlouquecer. O corpo, a alma, tudo doía. Mas eu resistia. Porque dentro de mim, algo se construía.
Um tipo de ódio frio. Um desejo de justiça. Eu olhava para eles, meus pais, e pensava: um dia, vocês vão me escutar. Um dia, eu vou gritar tão alto que vai doer em vocês. Isso me deu forças para continuar respirando. Só isso. Um dia, minha professora me levou de lado e perguntou se eu estava bem. Me olhou nos olhos. Senti que ela sabia. Mas eu neguei. Disse que estava tudo bem. Porque eu tinha medo. Medo de ser tirada de casa e ir para algum lugar pior. Medo do que ele faria com minha mãe se eu falasse. Mesmo ela sendo cúmplice, eu ainda me sentia responsável. Olha o nível da confusão mental. Comecei a escrever. Escondido, num caderno velho que eu achava no lixo. Lá, eu colocava tudo. Cada dor, cada frase dita, cada noite escura. Era o meu único espaço seguro. Eu escondia debaixo da tábua solta do chão. Aquele caderno virou meu confessionário. E às vezes, eu lia em voz alta para mim mesma. Para ouvir minha dor e lembrar que eu existia. Meu corpo começou a mudar. A puberdade chegou. E com ela, o medo aumentou. Porque ele não parava. Nem com meu peito crescendo, nem com o sangue da primeira menstruação. Nada o impedia. Eu via nos olhos dele uma fome. Uma coisa doentia. Ele dizia que eu estava virando mulher, e que por isso, ele precisava me ensinar certas coisas. Era nojento. Era cruel. Era real. Um dia, tentei fugir. Coloquei algumas roupas numa sacola plástica, roubei R$ 5 da carteira da minha mãe e saí correndo de casa. Mas fui pega na estrada. Um vizinho me viu e me levou de volta. Me lembro da surra que levei. Não dele. Dela. Minha mãe me bateu com uma vara de goiabeira até meus braços ficarem roxos. Disse que se eu ousasse fugir de novo, ela mesma me amarraria no pé da cama. E eu acreditei. Foi nesse dia que entendi que ela não era só conivente. Ela era cúmplice. Ela escolheu me sacrificar. Por medo, por vergonha, por dependência emocional, ou talvez porque, no fundo, ela também tinha alma ferida e não sabia amar. Seja como for, ali morreu a última esperança que eu tinha de encontrar abrigo no colo dela. Os anos seguintes foram um arrastar de dias iguais. O mesmo terror, as mesmas marcas no corpo e na mente. Comecei a desenvolver dores de estômago, náuseas constantes e um cansaço eterno. Meu corpo gritava o que minha boca ainda não ousava dizer. Me tornei uma adolescente apática, que só queria desaparecer. Mas uma noite, com 16 anos, eu fiz uma promessa para mim mesma: um dia, ele vai pagar. E ela também. Eu não sabia como, nem quando, mas sabia que um dia teria forças. E quando tivesse, não ia perdoar. Porque tem coisa que não se perdoa. Só se transforma em força. Essa promessa virou meu combustível. Comecei a planejar. A guardar detalhes. A observar. Me tornei mais esperta, mais fria. Aprendi a mentir, a manipular, a sobreviver. Era o que eu precisava. Porque, para lidar com monstros, a gente também precisa criar garras. Eu tinha aprendido a viver com a dor. Mas agora eu queria aprender a usar a dor. Eu comecei a guardar cada detalhe. O horário que ele bebia. O caminho que fazia até meu quarto. A forma como ele trancava a porta. O cheiro da sua respiração. Tudo. E principalmente, comecei a estudar minha mãe. Seus horários, seus olhares, suas reações. Eu queria entender que tipo de mulher permitia aquilo. Que tipo de mãe olha para a própria filha sendo apagada e vira o rosto? Talvez, eu pensava, um dia eu entenderia. Mas naquele momento, eu só odiava. Me tornei uma observadora silenciosa dentro da própria casa. Enquanto meu pai me usava como queria, e minha mãe fingia que lavava os pratos com consciência limpa, eu assistia tudo com olhos frios. Me escondia por dentro,
como quem constrói uma fortaleza emocional. As lágrimas ainda vinham, mas eu as deixava cair sozinha, na calada da noite. Era minha forma de manter alguma humanidade. Porque no resto do dia, eu era só pedra. Com 17 anos, conheci um rapaz na feira. Ele me ofereceu uma laranja. Foi um gesto simples, mas mexeu comigo de um jeito estranho. Ninguém nunca tinha me olhado com gentileza verdadeira. Fiquei assustada. Achei que era truque. Me afastei. Mas ele insistiu. Dias depois, me procurou de novo. Se chamava Ricardo. E tinha os olhos mais limpos que eu já tinha visto. Comecei a conversar com ele. Mas com medo. Sempre com medo. Ele me dizia que eu era bonita. Eu não acreditava. Meu corpo, para mim, era sujo. Um lugar de horror. Quando ele tentou encostar na minha mão pela primeira vez, eu recuei como se ele fosse me bater. Ele estranhou. Perguntou se estava tudo bem. Eu menti. Disse que não gostava de contato. Ele respeitou. Mas voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Isso começou a me confundir. Eu não sabia o que era ser querida de verdade. Mas meu pai descobriu. Descobriu que eu estava conversando com um homem na rua. Ficou possesso. Gritou. Me trancou no quarto. Disse que eu era uma vagabunda. Que ele ia me mostrar como uma mulher de verdade se comporta. Aquela noite foi uma das piores. Porque foi feita de raiva. Ele não estava apenas invadindo meu corpo, ele estava tentando me apagar por dentro. E quase conseguiu. Depois disso, eu adoeci. De verdade. Tive febres altíssimas, infecções urinárias, feridas no corpo. Minha imunidade despencou. A escola me chamou, mas minha mãe disse que eu estava com dengue. E os professores acreditaram. Eu fiquei semanas em casa, entre a cama e o chão. Às vezes achava que ia morrer. E em certos momentos, torcia para isso acontecer logo. Mas não morri. A morte não quis me levar. Talvez porque ela sabia que minha história ainda não tinha terminado. Eu comecei a melhorar. E junto com a saúde, veio a raiva. Aquele ódio frio que eu alimentava desde menina agora pulsava forte nas veias. Eu comecei a fazer planos mais sérios. Comecei a estudar veneno. Plantas. Coisas que cresciam no mato. A velha da cidade, que todo mundo chamava de benzedeira, me ensinou algumas coisas sem saber para que eu queria. Eu colhia tudo escondido. Guardava num saquinho de pano, escondido no forro da minha saia. Comecei a pensar em formas de colocar aquilo na comida dele. Mas eu ainda não tinha coragem. Ainda tremia por dentro. Ainda tinha medo de matar. Apesar de tudo, eu era humana. E por mais que ele fosse o diabo na minha vida, tirar a vida de alguém não era algo simples. Foi nesse tempo que minha mãe adoeceu. Um câncer no útero. Descoberto tarde demais. Ela começou a emagrecer, a definhar. E foi aí que uma parte do meu ódio se confundiu com pena. Eu a olhava na cama, fraca, e me perguntava, será que ela sempre foi fraca assim? Será que ela também foi vítima do meu pai? Será que ela um dia tentou me proteger e não conseguiu? Eu não sabia. Mas a verdade é que, naquela hora, eu não conseguia mais odiá-la da mesma forma. No último mês de vida dela, ela me chamou no quarto. Quis falar. A voz estava fraca. Ela chorou. Disse que sabia de tudo. Que sempre soube. E que não conseguiu me proteger. Disse que ele também fazia com ela o que queria. Que no começo do casamento ele já era violento. Que ela achou que comigo ia ser diferente. Mas não foi. E que quando viu, era tarde demais. Ela me pediu perdão. Pela primeira vez. Eu não chorei na hora. Fiquei paralisada. Fiquei com raiva dela, mas também com pena. E aquilo me destruiu.
Eu queria gritar com ela. Queria bater nela. Mas ela estava morrendo. E eu estava viva. Só pude dizer, agora é tarde. E saí do quarto. Na semana seguinte, ela morreu. Sozinha, enquanto eu lavava roupa no quintal. No enterro, ele chorou. Chorou como um viúvo exemplar. As pessoas abraçavam ele, diziam que ele era um bom marido. Um bom pai. Eu assisti aquilo com uma vontade enorme de gritar a verdade para todo mundo. Mas não fiz. Ainda não era a hora. A vingança tem tempo. E eu estava esperando o momento certo. Com a morte dela, ele ficou mais solto. Mais perigoso. Mas eu também estava mais fria. Já não tremia tanto. Já não chorava. Comecei a responder. A olhar no olho. A dizer não. E ele sentiu a diferença. Começou a me evitar. E isso me deu poder. Eu percebi que quanto menos medo eu mostrava, mais ele recuava. Era como um cão que sentia o cheiro da fraqueza. E eu estava aprendendo a esconder a minha. Aos 18, saí de casa. Fui morar com uma tia em Aracaju. Contei para ela uma parte da história. Ela acreditou. Me abraçou. E foi a primeira vez que alguém disse, você não tem culpa de nada. Aquilo me desmontou. Chorei uma noite inteira. Mas foi o começo da cura. Em Aracaju, voltei a estudar. Arrumei um emprego como auxiliar de cozinha. Conheci novas pessoas. Fiz terapia, mesmo com pouco dinheiro. Fui juntando cada pedaço de mim como quem remenda um vestido antigo. Demorou. Doeu. Mas eu estava me reconstruindo. Aos 21, recebi a notícia de que meu pai estava doente. Um derrame. Paralisado da cintura para baixo. E naquele momento, eu soube, era a hora. Voltei para a cidade. Disse à tia que queria visitar ele. Ela me olhou estranha, mas não questionou. Peguei um ônibus à noite e voltei para aquela casa onde tudo começou. Quando entrei no quarto, ele estava ali. Frágil. A boca torta. Um olho caído. Mas ainda era ele. E ele me reconheceu. Os olhos dele se arregalaram. Tentou falar, mas a voz não saiu. Me aproximei devagar. Me sentei ao lado da cama. E pela primeira vez eu sorri. Um sorriso de quem venceu. Ele tentou me pegar com a mão trêmula. Eu o empurrei. Fiquei ali por mais de uma hora. Só olhando. Sem dizer uma palavra. Ele tentou chorar. Tentou implorar. Mas eu não deixei. Levantei e sussurrei no ouvido dele. Você morreu para mim há muito tempo. E saí. Nunca mais voltei. 3 meses depois, ele morreu. Sozinho. Ninguém foi ao enterro. Nem eu. E quando me perguntam por que não fui, eu só digo, não enterro monstros. Hoje, olhando para trás, vejo que minha vingança não foi o veneno que pensei em dar, nem a faca que quis cravar. Foi a sobrevivência. Foi contar minha história. Foi viver. Foi não me destruir como ele queria. Me casei anos depois. Um homem bom. Que soube me respeitar, me amar com paciência. Não foi fácil confiar. Mas ele ficou. E me ajudou a me curar, pouco a pouco. Tivemos 2 filhos. Hoje tenho netos. E agora, aos 74 anos, posso dizer, eu venci. Ainda sonho com algumas noites escuras. Às vezes acordo suando frio. Mas não tenho mais medo. Porque agora eu sou dona da minha voz. E conto minha história para que outras vozes se libertem também. O que meu pai me fez não vai me definir. O que minha mãe deixou de fazer, eu já não carrego mais. Hoje, eu sou a mulher que sobreviveu ao inferno, e voltou com fogo nos olhos.
Se você ouviu até aqui, saiba, sua dor também pode virar força. Sua cicatriz é prova de que você não morreu. Que você lutou. Que você está aqui. Eu sou Maria das Dores Andrade. E essa foi a parte mais cruel da minha história. Mas não a última. No próximo capítulo, eu vou contar como construí minha vida longe deles. As recaídas. As feridas que reabriram. E os segredos que ainda não tive coragem de dizer. Mas eu vou contar tudo. Porque essa é minha libertação. E talvez, a sua também. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Não por mim. Mas por todas as Marias que ainda vivem em silêncio. Deixe seu comentário. Me diga se você já sentiu essa dor. Aqui, ninguém vai te julgar. Aqui, a vovó escuta. E entende. Cuida do seu coração. E nunca, nunca, deixe que te calem. Quando deixei aquela cidade para trás, achei que tudo ficaria enterrado com ela. Mas ninguém avisa que os traumas viajam com a gente. Eles se escondem na mala, no fundo do coração, nos silêncios das conversas. E por mais que eu quisesse começar do zero, eu ainda era a mesma menina quebrada por dentro. Em Aracaju, na casa da tia Marta, eu era recebida com carinho, mas com cautela. Ela sabia que eu vinha de dor, mesmo sem conhecer os detalhes. Me dava espaço, tempo, respeito. E eu, pela primeira vez, tive um quarto só meu onde ninguém entrava à força. Dormi dias seguidos sem interrupção. Acordava assustada, mas com o tempo, fui entendendo, ali ninguém ia me tocar. A cidade era quente, movimentada, barulhenta. Diferente do interior onde nasci. Mas eu gostava disso. O barulho das ruas abafava os ruídos da minha cabeça. O movimento me fazia esquecer da paralisia emocional que me dominava há anos. Era como se cada buzina, cada grito de feira, cada carro passando, fosse uma pequena porção de vida dizendo: você está viva. Voltei a estudar. Comecei no supletivo noturno, junto de outras mulheres que também carregavam suas histórias nos olhos. Uma delas, Dona Clarice, se tornou minha amiga. Ela dizia: não importa a idade, minha filha, estudar é como plantar esperança. E ela tinha razão. Aprender me fazia sentir que eu ainda podia ser alguém, que ainda podia mudar meu destino. No trabalho, comecei lavando pratos num restaurante pequeno. O dono era sério, mas justo. Nunca levantou a voz para mim. Nunca me olhou de jeito estranho. E só isso já era uma vitória. Eu me dedicava como se minha vida dependesse daquilo, porque, na verdade, dependia mesmo. Com o tempo, fui aprendendo a conviver com homens novamente. No início, evitava qualquer toque. Um simples aperto de mão me deixava tensa. Mas fui criando estratégias internas. Respirava fundo, me afastava quando sentia o medo chegar, e repetia para mim mesma: esse não é ele. Esse não é meu pai. Era meu mantra. Conheci um rapaz no restaurante. Ele era cliente. Sempre pedia o mesmo prato e sentava na mesma mesa. Um dia, deixou um bilhete junto da gorjeta. Dizia: você tem um sorriso bonito. Não deixe o mundo apagar isso. Eu ri. E chorei. Ao mesmo tempo. Era a primeira vez em anos que alguém notava meu sorriso, uma coisa que eu nem sabia mais se existia. Ele continuou aparecendo. E um dia, puxou conversa. Seu nome era Elias. Tinha uma voz tranquila, dessas que embalam o coração sem fazer esforço. Conversamos sobre comida, música, livros. Eu quase esqueci que tinha medo. Mas bastou ele tocar minha mão sem querer para eu recuar bruscamente. Ele entendeu. Não perguntou nada. Só pediu desculpas. E aquilo me fez confiar nele. Começamos a nos encontrar fora do restaurante. Primeiro no parque. Depois numa cafeteria. Ele nunca forçou nada. Sempre me deixava confortável.
Dizia que queria me conhecer, e não apenas me ter. Essa diferença, para mim, era tudo. Eu não queria mais ser posse. Eu queria ser pessoa. Contei para ele parte da minha história. Disse que fui abusada. Que minha família era um buraco onde eu enterrei minha infância. Ele chorou. Não disse sinto muito, nem vai passar. Só me abraçou. E disse: você é uma mulher gigante. E ainda está de pé. Naquele dia, senti que, talvez, eu poderia mesmo amar de novo. Com o tempo, Elias se tornou uma presença constante. Ele sabia respeitar meus silêncios, sabia quando eu precisava sumir por uns dias e não cobrava respostas. Era como se ele entendesse que amor, para mim, não era uma coisa bonita. Era um campo minado. E ele pesava com cuidado, sem estourar nenhuma bomba. Mas mesmo com tudo isso, os pesadelos continuavam. Eu acordava gritando, suando, tremendo. Via o rosto do meu pai me perseguindo nos corredores escuros da minha mente. Às vezes, nem era ele. Era só o medo. Era só a sensação de estar sendo vigiada, tocada, dominada. Elias acordava comigo, me dava água, me abraçava e dizia: você tá segura agora. Mas minha mente não acreditava tão fácil. Comecei a fazer terapia numa clínica pública. A psicóloga, Camila, era jovem, mas firme. Ela não passava a mão na minha cabeça. Me fazia olhar para dentro, para onde doía mais. E foi ali que eu comecei a entender que a culpa nunca foi minha. Eu repeti isso 1000 vezes, até acreditar. A culpa não foi minha. Eu era uma criança. Eu só queria amor. Eu merecia proteção. Eu lembro do dia em que Camila me perguntou se eu já me perdoei. Aquilo me destruiu. Porque eu achava que não tinha do que me perdoar. Mas no fundo, havia uma parte de mim que ainda se culpava por não ter gritado mais alto, por não ter fugido, por ter demorado tanto para contar. E eu chorei, como não chorava há anos. Chorei pela criança que eu fui. Pela mulher que eu quase não consegui me tornar. Com o tempo, minha relação com Elias foi ficando mais íntima. Mas o primeiro beijo demorou. Demorou muito. E ele nunca cobrou. Quando aconteceu, foi leve. Um toque demorado, respeitoso, cheio de cuidado. Me tremi toda. Quase desisti no meio. Mas ele me segurou com carinho, sem forçar nada. Tá tudo bem, ele disse. E eu acreditei. A primeira vez que dormi com ele foi outro desafio. Eu quis. Eu confiei. Mas o corpo reagiu como se fosse um ataque. Travei. Tremi. Chorei. E ele parou. Me cobriu, me abraçou. Disse: a gente tenta de novo quando você quiser. Sem pressa. Você é mais do que seu passado. E naquele momento, eu soube que tinha encontrado um homem raro. Um homem que entende que sexo não é posse, é entrega. Depois daquela noite, passei dias sem dormir direito. Mas não por medo, por reflexão. Comecei a lembrar das vezes que fui tocada sem consentimento, dos momentos em que me vi como um objeto, e agora, pela primeira vez, eu fui vista como ser humano. Isso me deu força. Eu quis continuar a viver. Quis me reconstruir. Voltei a desenhar. Coisa que fazia quando criança. Meus cadernos começaram a se encher de rostos femininos chorando, gritando, lutando. Era meu jeito de botar pra fora o que a voz ainda não sabia dizer. Elias dizia que eu devia expor meus desenhos. Isso aqui é arte, Maria. É dor transformada em beleza. Eu ria, mas lá no fundo, achava bonito alguém acreditar no meu talento. Um dia, Camila me sugeriu escrever cartas para mim mesma, para a menina que eu fui. Comecei a fazer isso. Escrevia como se estivesse falando com uma filha. Dizia: você é forte. Você é luz. Você não merece o que aconteceu. Mas vai sobreviver. Chorava em cada palavra. E com o tempo,
fui me curando por dentro. Um pedacinho por vez. Aos 25, me formei no supletivo. Elias fez uma festinha pra mim. Só nós dois e um bolo simples com a frase: "Você venceu." Nunca tinha comemorado nada na vida. Aquela noite foi uma celebração íntima de sobrevivência. Tirei foto com o diploma. Mandei pra tia Marta. Ela respondeu: "Você me dá orgulho, menina." Comecei a pensar em faculdade. Psicologia. Queria ajudar outras meninas como eu. Queria dar voz para quem ainda estava em silêncio. Camila me apoiou. Disse que eu tinha sensibilidade para isso. Me inscrevi no Enem, tremendo. Estudei o que pude. E não é que passei. Elias chorou no dia que recebi a notícia. Disse: "Você é gigante, amor. Tô aqui pra tudo." E foi. Estava em cada aula, cada madrugada de estudo, cada crise de insegurança. Me levava lanche, me fazia rir, me lembrava: "Você não é seu passado. Você é seu futuro." Na faculdade, conheci outras histórias parecidas com a minha. Descobri que eu não era um caso isolado. Que existem milhares de Marias no mundo. E isso me doeu, mas também me fortaleceu. Porque agora eu queria lutar por todas nós. Contei minha história numa roda de conversa da faculdade. Pela primeira vez em público. Minhas mãos tremiam, minha voz falhava. Mas no fim, fui aplaudida de pé. Uma menina veio me abraçar, chorando. Disse: "Você acabou de contar minha história." Eu entendi, ali, o poder da verdade. Fui convidada a dar palestras. Visitei escolas, ONGs, centros de acolhimento. Contava minha história. Sempre em primeira pessoa. Sempre com dor, mas com força. E muitas meninas vinham depois me dizer: "Você me salvou." E eu dizia: "Você já estava se salvando." Eu só acendi a luz. A dor nunca sumiu. Mas virou ferramenta. Virou ponte. Virou caminho. E cada vez que eu falava sobre ela, era como se eu arrancasse mais um grilhão do meu corpo. A vergonha foi dando lugar ao orgulho. Porque não é feio ter sido vítima. Feio é quem machuca. Eu era sobrevivente. E isso era lindo. Aos 29, me casei com Elias. Simples, no civil. Só a tia Marta, a Camila e alguns amigos da faculdade. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci." E eu chorei. Porque por muito tempo achei que coragem era só para quem levanta a espada. Mas não. Coragem é continuar vivendo depois do inferno. Tive meu primeiro filho aos 31. Um menino. Chamei de Gabriel. Porque para mim, ele era um anjo. Mas jurei que jamais deixaria ele crescer no silêncio. Falei com ele sobre respeito desde pequeno. Ensinava que não é não. Que amor não machuca. Que toque só é bonito quando é consentido. Ele cresceu aprendendo isso. E eu aprendi com ele o que é ser mãe de verdade. Tive minha filha 2 anos depois. Isadora. Nome forte, de mulher que dança com a dor e não deixa a dor dançar com ela. Ela me lembrava a menina que eu fui, só que livre. E isso era o maior presente que eu podia ter. Um dia, Gabriel me perguntou: "Mãe, por que você tem essa cicatriz na alma?" Eu ri. Disse que um dia eu contaria. Que era uma história longa. E que quando ele fosse mais velho, ele entenderia. Porque cicatriz não some. Mas vira mapa. A minha história ainda dói. Às vezes escuto uma voz, um barulho, e tudo volta. Mas agora, eu sei sair do túnel. Sei respirar. Sei olhar para trás sem cair de novo. Isso é superação, caminhar com as feridas expostas e mesmo assim continuar em frente. Já pensei em esquecer tudo. Fingir que nada aconteceu. Mas contar minha história é minha libertação. É meu ato de resistência.
É o jeito que encontrei de transformar tragédia em legado. Hoje, com 74 anos, sou avó. E ver meus netos crescendo livres, rindo, brincando, me mostra que o ciclo foi quebrado. Que o mal não venceu. Que meu passado não se repetiu. Meus netos me chamam de vovó Du. Eles não sabem ainda tudo que vivi. Mas um dia vão saber. Porque quero que eles conheçam a força das raízes que sustentam essa árvore cheia de flores. A dor não me define mais. Mas me ensinou a reconhecer outras dores. E acolher. E ouvir. E ajudar. Isso virou missão. Continuo desenhando. Meus quadros hoje estão numa ONG de apoio a mulheres vítimas de violência. Vendo aquelas imagens nas paredes, sinto que a menina dentro de mim enfim tem voz. E cor. Cada lágrima que derramei se transformou em tinta, em palavra, em força. E hoje, ao olhar para minha história, vejo não uma tragédia, mas uma travessia. Se você está ouvindo isso agora e sente que não vai aguentar, respira. Eu também achei que não aguentaria. Mas aguentei. E você também vai. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você vai fazer com isso. Eu escolhi viver. Eu escolhi transformar. E se você puder, compartilhe essa história. Porque tem uma menina por aí precisando saber que ela não está sozinha. Que existe saída. Que existe amanhã. Curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo. Me conta a sua história, se quiser. Aqui não tem julgamento. Só escuta e acolhimento. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Esse canal é mais do que vídeos, é um abraço em forma de voz. No próximo capítulo, vou contar sobre os reencontros inesperados. Sobre quando tive que voltar à cidade onde tudo começou. E o que descobri por lá. Teve segredos que ainda estavam enterrados. Teve gente que achou que eu nunca voltaria. Mas eu voltei. E com os olhos abertos. Não perca a próxima parte. Vai ser forte. Vai doer. Mas vai libertar. Como sempre. Eu sou Maria das Dores Andrade. Sobrevivi. E agora, conto minha história para que outras possam sobreviver também. De mulher para mulher. De vovó para neta. De sobrevivente para sobrevivente. Até aqui, eu te levei pela mão. No próximo vídeo, a estrada vai ficar mais sombria. Mas se você continuar comigo, prometo que a gente sai do outro lado mais forte. Nos vemos na parte 4. Cuide de você. E lembre, ninguém cala a voz de uma mulher que escolheu viver. Voltar para aquela cidade era um pensamento que eu evitava há décadas. Cada vez que imaginava pisar naquele chão, sentia um peso no peito, como se o ar sumisse. Mas a vida é assim, às vezes, o que a gente mais foge é exatamente o que a gente precisa encarar para, de fato, se libertar. Eu recebi a notícia de que minha mãe estava morrendo. Câncer, já em fase terminal. Um irmão do meu pai, sim, o mesmo pai que me destruiu, conseguiu meu telefone através da tia Marta e me ligou. A voz dele tremia, como se ainda lembrasse da menina calada que viu ser engolida dentro daquela casa maldita. Ela quer te ver, ele disse. Eu fiquei muda. Durante 3 dias, não consegui dormir. Elias me olhava em silêncio. Não pressionava. Mas eu sabia que ele também sentia que aquela viagem era mais que um reencontro, era um acerto de contas. Comigo mesma. Com minha história. Com o silêncio da mulher que me pôs no mundo e assistiu meu corpo ser destruído. Fiz as malas devagar, como quem se prepara para a guerra. Cada peça de roupa que dobrava parecia carregar um pedaço da minha coragem. Gabriel e Isadora me abraçaram como se eu estivesse indo enfrentar um monstro. E, de certa forma, eu estava. A estrada parecia mais longa do que era. Os campos, as árvores, as curvas, tudo me remetia a memórias que eu enterrei fundo. Lembrei da estrada de barro que levava até a escola. Da cerca de arame onde eu prendia o vestido para subir na goiabeira.
do portão de madeira que rangia quando meu pai chegava em casa. Era como assistir a um filme de terror onde eu era protagonista e não podia sair da tela. Quando vi a placa com o nome da cidade, o coração disparou. Era como se cada letra gritasse meu nome. Maria das Dores. A menina do cabelo trançado. A filha do homem que todos respeitavam, mas que eu temia mais que o diabo. A filha da mulher que sabia e não fazia nada. Que lavava a louça enquanto eu chorava no quarto. Cheguei na casa onde nasci. Estava velha, quase caindo. O portão, agora enferrujado, ainda rangia. A árvore no quintal resistia, firme, como se quisesse me provar que é possível viver mesmo depois de tanta tempestade. O cheiro da terra, do mofo, da memória, tudo me deu náuseas. Minha mãe estava numa cama simples, os olhos fundos, o corpo magro. Quando me viu, sorriu. Um sorriso que não combinava com tudo que eu carregava. Você veio, minha filha, ela disse. E aquela palavra, filha, doeu mais do que qualquer agressão. Não abracei. Não chorei. Não disse, mãe. Só sentei ao lado, em silêncio. Precisava ver até onde ela ia fingir que nada aconteceu. Esperei. E ela começou a falar. Falava da doença, do sofrimento, da saudade. Senti tanto sua falta. E eu ali, sem conseguir sentir nada além de gelo. Até que soltei, você sabia. Sempre soube. Ela parou. Os olhos se encheram de lágrimas. E pela primeira vez, ela não negou. Eu sabia. Foi tudo o que disse. Eu queria gritar, quebrar tudo, sair correndo. Mas fiquei. Pela primeira vez, eu precisava ouvir o que ela tinha para dizer. Ela não olhava nos meus olhos. Tremia. A mão fina segurava o lençol como quem busca proteção. Seu pai era um homem ruim, mas eu era fraca, Doris. Eu tinha medo. Eu fechei os olhos. Ouvi aquilo desde sempre. Medo. Sempre medo. Mas nunca por mim. Você deixava ele entrar no meu quarto. A frase saiu como um soco seco. E ela chorou. Um choro sem som, sem força, como alguém que já está morto por dentro. Eu pensava que se eu não atrapalhasse, ele ia te deixar viva. Ele me batia quando eu tentava falar. E eu ali, parada. O que é pior, apanhar ou assistir uma filha ser abusada e não fazer nada? Perguntei se ela amava ele. Amava, sim, no começo. Depois, só restou o costume. A dependência. O medo. E naquele momento, eu entendi que ela também foi vítima. Mas, ao contrário de mim, ela escolheu não quebrar o ciclo. Ela aceitou ser cúmplice do inferno. E isso, para mim, era imperdoável. Saí da casa. Precisava respirar. A cidade parecia menor, mais suja, mais apertada. Caminhei até a praça onde eu brincava. Os bancos eram os mesmos. Um senhor jogava milho pros pombos. Crianças corriam. E eu ali, uma mulher de quase 75 anos, sentindo a menina de 10 implorar por justiça dentro de mim. Passei na frente da escola. O portão azul descascado. A sala de aula onde eu escondia as mãos machucadas, onde eu fingia sorrir. Tudo igual. Falei com a diretora atual. Contei quem eu era. Ela ouviu calada. No fim, me abraçou. Disse, a gente precisa ouvir mais histórias assim. Para não repetir. Dei uma palestra ali, dias depois. Falei para 20 meninas e 3 professoras. Saí mais leve. Encontrei a casa da dona Silvia. A vizinha que, uma vez, me viu sangrando e me deu um pano molhado. Ela estava viva, lúcida. Quando me viu, chorou. Eu sabia, Doris. Mas não tinha coragem. Me perdoa. E eu perdoei. Porque ela foi a única que me viu. Na mesma rua, morava o irmão do meu pai.
Ele me recebeu com olhos baixos. Seu pai, ele morreu sem arrependimento, sabe? Eu engoli seco. Mas antes de morrer, ele escreveu umas cartas. Estão aqui. E me entregou um envelope velho, amarelado. Levei para a pensão onde me hospedei. Abri com as mãos trêmulas. A letra dele. A letra do monstro. Ele falava da infância dele, do pai violento, da raiva da vida. Tentava justificar, sem pedir perdão. Você era bonita demais, Maria. Eu não soube me controlar. Aquilo me enojou. Mas também me fez ver, o mal se multiplica no silêncio. Ele não nasceu monstro. Se alimentou da omissão de outros. Peguei aquelas cartas e queimei. No quintal da pensão. Vi cada folha virar cinza. E senti que, enfim, eu estava limpando um pedaço da minha alma. Voltei à casa da minha mãe no dia seguinte. Ela estava mais fraca. Disse que queria confessar uma coisa. Você tem uma irmã. Que nasceu depois de você sair. Meu coração parou. Seu pai fez comigo também, de novo. Eu não consegui impedir. E aquilo me destruiu. Uma irmã. Filha do mesmo monstro. Eu precisava conhecê-la. Ela se chama Antônia. Tá num abrigo em outra cidade. Foi criada longe de tudo. Nunca soube quem era o pai. Senti uma mistura de dor e esperança. Talvez ela tivesse escapado da mesma prisão. Talvez a minha luta servisse também para ela. Prometi que iria atrás de Antônia. Mas antes, precisei me despedir. Minha mãe morreu na noite seguinte. Sós. Só nós duas. Ela segurou minha mão e disse: você quebrou o ciclo. Eu fui fraca, mas você foi luz. E morreu. Sem redenção, mas com algum remorso. No velório, ninguém apareceu. Só eu, o irmão do meu pai e Dona Silvia. 3 fantasmas assistindo outro ser enterrado. Joguei um punhado de terra e disse, em voz baixa, que você encontre a paz que nunca me deu. E fui embora. Voltar para casa foi como sair do cemitério da infância. Elias me esperava na rodoviária. Me abraçou forte. Você fez o que precisava. Agora pode viver de verdade. E ali, no colo dele, chorei. Pela última vez por ela. Pela última vez por mim. Comecei a buscar por Antônia. Entrei em contato com o abrigo. Ela tinha 42 anos. Era professora de história. Nunca quis saber quem era o pai. Minha mãe só disse que ele morreu antes de eu nascer. Marquei um encontro. Não disse quem eu era. Queria olhar nos olhos dela primeiro. Ela era linda. Tinha algo meu. Um traço. Um olhar. Quando contei a verdade, ela não chorou. Só disse, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. Abracei ela e disse, você não tá sozinha. E ali, ganhei uma irmã. Não de sangue. De dor compartilhada. Com o tempo, Antônia veio para minha cidade. Começamos a dar palestras juntas. Ela contava sua infância em orfanato. Eu contava a minha em casa. 2 meninas feridas que se encontraram na vida adulta para reconstruir juntas. Isadora se apaixonou por ela. Minha tia guerreira, chamava. E era. 2 gerações de mulheres quebrando correntes. Mostrando que é possível escrever outra história, mesmo nascida da lama. Um documentarista nos procurou. Queria contar nossa história. Hesitei. Era muita exposição. Mas pensei nas meninas que talvez fossem salvas por ouvir nossa verdade. E aceitei. O documentário se chamou O Silêncio das Filhas. Ganhou prêmios. Mas mais importante, deu voz a quem nunca teve. Recebi cartas de todos os cantos do país. Mulheres que, como eu, carregavam segredos pesados. Algumas ainda presas.
outras tentando escapar. Eu lia cada uma. E respondia. Dizia, não desista. A dor não é seu destino. É só uma parte do caminho. Hoje, faço parte de um coletivo de mulheres sobreviventes. Ajudamos com apoio psicológico, abrigo, orientação legal. Damos oficinas de arte, teatro, escrita. Transformamos dor em ponte. E cada história que ouvimos é uma vela acesa contra a escuridão. Ainda tenho pesadelos. Ainda tremo quando escuto passos no escuro. Mas agora, eu acendo a luz. Não fico mais no escuro sozinha. Tenho vozes comigo. Tenho mulheres que gritam. Que lutam. Que não aceitam mais o silêncio como herança. A casa onde nasci foi demolida. No lugar, construíram uma pequena biblioteca comunitária. Dei o nome de Casa das Coragens. Um mural na entrada tem meu desenho, uma menina de trança com olhos grandes. Acima, uma frase, aqui, nenhuma dor será esquecida em silêncio. Às vezes, sento no banco da praça, olho as crianças correndo e penso, venci. Não do jeito bonito, cinematográfico. Mas do jeito mais humano, passo por passo, dor por dor, dia por dia. Voltar à cidade foi como reabrir uma ferida. Mas também foi o único jeito de limpá-la de verdade. Não dá para curar o que a gente finge que não existe. E hoje, posso dizer, eu me curei. Ainda carrego cicatrizes. Mas não tenho mais vergonha delas. São medalhas de guerra. Provas de que sobrevivi onde muitos tombaram. Minha história não é só minha. É de todas as mulheres que já foram caladas, desacreditadas, silenciadas. Cada palavra que digo hoje é um eco de outras vozes. E isso me dá força. Se você chegou até aqui, respira fundo. Você é forte também. Não importa o que te fizeram. Você ainda pode ser o que quiser. E se não conseguir sozinha, grita. Eu te ouço. Outras te ouvem. Curte esse vídeo. Comenta sua história. Compartilha. Tem alguém precisando ouvir isso agora. E você pode ser a ponte para ela encontrar esperança. E se inscreve no canal. Porque aqui, cada vídeo é uma confissão. Um passo. Uma vela acesa. E ninguém apaga a luz de quem decidiu viver. Se você está me ouvindo agora, é porque chegou até aqui comigo. Passo por passo, lágrima por lágrima. Talvez chorando junto. Talvez lembrando da sua própria história. E por isso, eu te agradeço. Porque contar tudo isso não foi fácil. Mas foi necessário. E saber que alguém aí me escuta, me salva todos os dias. Hoje, eu quero falar do que vem depois da guerra. Porque ninguém ensina a gente a viver depois da dor. A gente aprende a sobreviver. A resistir. A fugir. Mas viver de verdade? Isso eu só fui descobrir muito depois. A primeira vez que senti paz foi num dia qualquer. Eu estava em casa, com Isadora, assistindo ela pentear os cabelos no espelho. Me lembrei de mim mesma, menina, tentando alisar as tranças para parecer menos suja, menos tocada. E naquele instante, percebi, eu não era mais aquela menina. E ela nunca seria. Elias me levou para ver o mar. Eu tinha mais de 60 anos quando vi o oceano pela primeira vez. Fiquei parada, vendo as ondas baterem, ouvindo o som que ninguém cala. Tá vendo, Maria? A vida também é isso. Movimento, força, beleza. E naquele dia, eu sorri. Um sorriso verdadeiro. Sem medo. Antônia virou minha irmã de alma. Dormia em casa aos finais de semana. Me contava da sala de aula, dos alunos rebeldes, dos que vinham pedir abraço depois. A gente cozinhava juntas. E ria. Muito. E eu pensava, se até do inferno pode nascer amor, então nada tá perdido. Um dia, numa palestra, uma moça veio até mim e disse, a sua história salvou a minha. Ela tinha 17 anos.
denunciou o padrasto depois de ver meu vídeo. Estava no abrigo, esperando uma nova vida. Me abraçou forte. E eu entendi, era por isso. Era para isso. Comecei a escrever. Cadernos e cadernos. Não só sobre mim, mas sobre tudo que eu via. Sobre como a dor pode ser moldada em palavra, e a palavra em libertação. Escrever era como limpar feridas com tinta. Cada frase era um curativo. Lembro da primeira vez que fui chamada de Senhora Inspiração. Quase ri. Eu? Aquela menina que um dia pensou em se jogar no poço? Mas sim. Eu. Porque mesmo com os joelhos ralados da vida, eu levantei. E fui. Perdoar meu pai nunca foi opção. Mas deixar de carregar ele nas costas, isso sim. Um dia, fui até o túmulo dele. Sozinha. Olhei aquela pedra fria e disse: você não me venceu. Deixei ali uma flor seca. E fui embora leve. Minha mãe, essa doeu mais. Demorei para aceitar que ela era parte da minha dor. Mas também parte da minha história. E que não se trata de desculpá-la, mas de me libertar do ódio. Hoje, quando penso nela, vejo uma mulher quebrada. E entendo que eu decidi ser inteira. A vida depois do trauma é feita de pequenos milagres. Um café que não esfria porque você finalmente dormiu bem. Um abraço que não te assusta. Um toque que não te faz tremer. A gente aprende a viver de novo. E o mais bonito, aprende que merece viver. Fiz as pazes com o espelho. Por muitos anos, evitei meu próprio rosto. Vi ali os olhos dele, o queixo da minha mãe, as sombras de um passado que me sangrava por dentro. Mas hoje, quando me olho, vejo uma guerreira. Uma velha cheia de marcas, sim. Mas viva. Inteira. Fui chamada para um programa de TV. Um especial sobre mulheres que superaram abusos. Fiquei nervosa, claro. Mas fui. Levei Isadora comigo. E quando me apresentaram, ela disse: essa é minha avó. A mulher mais forte do mundo. E eu chorei ali mesmo, na frente das câmeras. Conheci outras sobreviventes. Mulheres de todas as idades, cores, histórias. Algumas ainda em silêncio. Outras já gritando. E entendi que a dor tem sotaques, mas fala a mesma língua. E que, quando nos encontramos, somos revolução. Às vezes, recebo mensagens dizendo que minha história é pesada demais. Que devia pegar leve. Mas eu não posso maquiar o que me rasgou por dentro. Porque a verdade tem que doer para poder acordar. Para poder curar. Um dia, uma criança me chamou de Vovó Coragem. Ela tinha 9 anos. Ouviu minha história no abrigo onde a mãe dela estava escondida. Me desenhou segurando uma espada. E escreveu: você protege as meninas. Guardei esse desenho como se fosse um troféu. Minha saúde começou a fraquejar. As dores nos ossos, a vista cansada, o cansaço nas pernas. Mas minha voz, essa ficou mais forte. Porque quando a gente conta a verdade, não importa a idade, vira trovão. Lançaram um livro com os trechos das minhas cartas e palestras. Chamaram de Coração em Carne Viva. Vendeu pouco. Mas quem leu, sentiu. E isso basta. Eu nunca quis fama. Quis impacto. Quis que minha história fosse lanterna na escuridão de alguém. Isadora cresceu. Virou psicóloga. Abriu uma ONG com Antônia. Me chamou para ser a madrinha do projeto. Chama-se Flores de Concreto. Atende meninas abusadas, violentadas, silenciadas. E ali, todo dia, eu vejo a esperança nascer no meio do escombro. Gravei todos os vídeos desse canal com um nó na garganta. Mas também com amor. Porque cada palavra dita aqui foi como abrir uma ferida antiga e deixar o sol entrar. E eu espero que tenha entrado luz aí do outro lado também. Me perguntam se eu sou feliz. E a resposta é: sim.
Não a felicidade que vendem por aí, mas aquela que vem quando você olha para trás e sabe que não foi em vão. Que você sobreviveu. Que você transformou o horror em caminho. Tenho medo de morrer? Um pouco, sim. Mas muito mais medo eu tinha de morrer em silêncio. De levar comigo verdades que precisavam ser ditas. E hoje, posso dizer, se eu fechar os olhos agora, vou em paz. Ainda sonho com meu pai às vezes. Mas nos sonhos, eu sou adulta. Eu grito. Eu expulso ele. Eu não tenho mais medo. E acordo com o coração acelerado, mas em paz. Porque até no meu inconsciente, eu venci. Um dia, escrevi uma carta para mim mesma. Endereçada à menina de 9 anos. Dizia: você não teve culpa. Você era só uma criança. E eu, do futuro, prometo te proteger agora. Guardei essa carta no fundo de um caderno. Mas ela vive em mim. Às vezes, me pego cantando músicas antigas que minha avó cantava. Ela era a única figura de carinho que tive na infância. Já se foi há muito. Mas sinto que ela me guia. Que ela segura minha mão toda vez que eu conto minha história. Levo flores ao túmulo dela sempre que posso. Falo em voz alta: contei tudo, vó. Tô livre. E o vento responde. Ou talvez seja só o coração da gente, batendo mais leve. Um psiquiatra certa vez me disse que traumas como o meu duram para sempre. Eu respondi: talvez. Mas a gente pode construir castelos em cima das ruínas. E foi isso que eu fiz. Não guardo mais raiva. Não carrego mais veneno. Isso só corrói quem sofre. Aprendi a deixar ir. A não esquecer, jamais, mas a não permitir que me defina. Ensinei Isadora a nunca abaixar a cabeça. Ensinei Antônia a nunca esconder o nome. E ensinei a mim mesma a levantar do chão. Sempre. Mesmo que devagar. Mesmo que sangrando. Uma vez, pensei em tirar minha vida. Hoje, penso em quantas eu ajudei a salvar só por ter ficado. Só por ter contado. E isso me dá mais sentido do que qualquer religião ou diploma. O que eu deixo para vocês, além dos vídeos, é a certeza de que não é vergonha ter doído. Vergonha é fingir que a dor não existe e deixar que outras repitam nosso sofrimento. Eu, Maria das Dores Andrade, mulher nordestina, neta de lavadeira, filha do silêncio, decido hoje, aos 75 anos, deixar como herança não a dor, mas a luta. Não tive o final feliz de novela. Mas tive redenção. Tive encontro. Tive reconstrução. E isso vale mais do que qualquer fantasia. Agora, quero que você aí pense na sua história. No que te machuca. No que te cala. E entenda, você pode reescrever o final. Você pode virar a chave. Você pode. Compartilhe minha história com quem precisa. Mande para uma amiga. Poste num grupo. Porque alguém agora tá vivendo o que eu vivi, e precisa saber que há saída. Se você se cala, o monstro cresce. Mas se você fala, você quebra o ciclo. Você salva vidas. A sua. E a de tantas outras. Eu não sou especial. Sou só uma mulher que cansou de engolir gritos. E decidiu transformar ferida em voz. E essa voz agora ecoa com você. Me despeço desse canal com amor. Com gratidão. E com a esperança de que cada confissão minha tenha acendido alguma chama dentro de você. Continue. Lute. Denuncie. Se proteja. E quando estiver forte o suficiente, proteja outras. Essa é a corrente que salva. E lembre-se, aqui é a vovó Dores. E enquanto minha voz durar, eu vou repetir: ninguém apaga a luz de quem decidiu viver.